Bom, boa tarde para vocês, bom dia ou boa noite. Estou falando aqui é o professor Rodrigo e nós vamos aprofundar um pouco hoje um tema que eu acho que é muito interessante, né? O tema que a gente vai aprofundar é esse aqui, ó. Isso. Referencial e o movimento, né? Lembrando que referencial a gente já viu um pouco do conceito de referencial, né? Vimos que o ponto de onde se observa o movimento, ok? E esse ponto vai nos ditar, né? Se o corpo está em movimento ou repouso, ou se a trajetória daquele corpo ali vai ser uma trajetória reta ou uma trajetória curvilínea, né? Vamos lá, um pouquinho do conceito de referencial, né? Então, referencial é o ponto de onde se observa os movimentos de um corpo. Então, para definir se o corpo está em movimento ou repouso, deve-se primeiro escolher um referencial no qual vai se observar, né? E mesma coisa para a trajetória. Então, a gente não pode falar se uma trajetória ela é reta ou curvilínea, se o corpo está em movimento ou em repouso, se você não determinar um referencial. Fica inconclusiva a informação, a gente não consegue afirmar se é movimento, repouso, trajetória reta, trajetória curva. Então é essencial, ok? Para a gente aprofundar, né, eu vou passar um videozinho do YouTube, depois eu passo as referências dele para vocês. Ele é um vídeo antigo, né, inclusive preto e branco, e tá todo em inglês. Então não se preocupem que eu vou explicando o vídeo. Claro, não domino inglês, mas assim, a parte teórica dá pra gente trabalhar. Então eu vou explicando o vídeo, as partes que são mais importantes do vídeo, tá? O vídeo é antigo, mas assim, do ponto de vista didático e do ponto de vista de conteúdo, eu não achei vídeo melhor. Para mim, esse é o melhor vídeo que trata desse assunto referencial. Inclusive, vamos dizer assim, ele trata do assunto de uma forma experimental. Praticamente na prática, mostrando ali, acontecendo essas relações do movimento e da trajetória com relação ao referencial. Ok? Vamos lá? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo, igual eu falei com vocês, é um vídeo mais antigo, é de um sistema de ensino norte-americano que chama PSSC, né? Se não me engano é da década de 60, alguma coisa assim. E o título é esse, Sistema de Referenciais. Então ele vai trabalhar com as referências, né? O movimento, o repouso, a disposição da pessoa no espaço relacionado de onde se observa, né? Então o primeiro aqui que a gente vê é esse aqui, ó. Essa pessoa aqui, ó, né? Aí uma pergunta: vocês acham que essa pessoa tá normal, igual eu estou aqui, ou essa pessoa tá de cabeça para baixo, né? Então assim, a gente não consegue afirmar ali como que ela tá. Pra gente, ela parece que tá de cabeça para cima, ou talvez esteja de cabeça para baixo. Então a gente não sabe porque a gente ainda não definiu o referencial. Apesar da gente ter essas grades aqui, não tem como, porque você não sabe qual que é o referencial que ela que foi adotado, né? Então à medida que o videozinho for rolando aqui, vocês vão ver, né, se essa pessoa realmente está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, né? Vai chegar um ponto que ele fica upside down, eles ficam discutindo, né? Vai aparecer uma outra pessoa aqui, quem está de cabeça para baixo ou quem está de cabeça para cima. Vamos lá. Ele fala que tem que ter um sistema de referência, né, para você poder definir as diferenças.
Ah lá, ó, chega a pessoa. Agora já dá pra gente sacar, né? Mais ou menos quem realmente tá de cabeça para baixo. Aí eles começam a discutir entre eles. You look peculiar. You're upside down. No, you're the one that's upside down. No, you're upside Aí down. eles vão provar agora quem realmente tá de cabeça para baixo. He's the one that's upside down, isn't he? Well, let's toss for it. All right. Olha lá, com a moedinha. Agora dá pra saber, né? Agora, como vai abrir a câmera, a gente vai ter referência, então a gente sabe realmente He's the one that's quem really tá de upside cabeça down. para baixo. You better come into my frame of reference now. Aí ele fala para ele descer pro referencial correto, pro referencial dele, que é o referencial Terra. Hi, Framer. Isso, uma outra coisa que é interessante também é que eles vão falar muito é a questão do referencial inercial. O que é o referencial inercial? Referencial inercial é aquele referencial aonde o movimento dele não vai influenciar no estudo do movimento dos corpos, né? Então, nesse caso aqui, o referencial inercial que ele vai adotar vai ser o referencial inercial Terra. Por isso que ele fez essa brincadeira do cabeça para baixo. Porque a nossa referência como seres humanos, que a gente tem para observar os fenômenos físicos, o nosso referencial é o referencial Terra, né? Então, por isso que o primeiro cientista, estava de cabeça para baixo, e o segundo estava o quê? Da forma certa, né? Porque o referencial adotado é o referencial Terra. The reference was inverted from what it usually is. That view of things would be normal for me if I normally walked on my hands. Tá, agora esse aqui é interessante. Nessa cena aqui, o que ele vai mostrar? Ele vai te mostrar um sistema de referência 3D, né? Que nesse caso é esse joguinho de madeira que ele está falando aqui. E aí ele vai começar a simular movimentos, né? E aí é interessante a gente saber se ele vai estar em movimento, né? Ou não. Ou se o que está atrás dele é que está em movimento, né? Ou seja, vamos dizer assim, é como se fosse assim, será que é a parede dele lá quadriculada que está andando, ou é ele aqui na frente que está andando, né? Então, isso aqui, aí nós temos que ver qual que é o sistema de referência. Ele tem um sistema de referência que vai dar essa noção de movimento. Então ele vai explicar agora do sistema de referência, que é 3D. Olha lá, ele falou, está movendo para lá, tá vendo? A gente sabe porque a parede está movimentando no sentido contrário. Mas será que é ele que está movimentando? Ah lá, agora a gente viu que na verdade quem estava movimentando é a parede, né? Bom, agora vocês viram que no fundo ficou sem referencial. Não tem nada ali que vai nos dizer se ele está em movimento ou parado. Não tem nada ali que vai dizer se ele está movimentando ou se ele está parado. Para a gente poder definir isso, a gente tem que saber, né? Tem que ter uma referência. Por exemplo, o ônibus a gente sabe que ele está andando, porque quando você olha para o lado de fora, as coisas estão movimentando no sentido contrário do ônibus. Se você não tivesse a referência das casas, das árvores, dos postes, talvez você não perceberia o movimento do ônibus, principalmente se ele estiver em velocidade constante. Agora, observa para você ver esse camarada aqui nesse primeiro. Para você ele vai estar parado, mas você vai ver que mais à frente ele vai alcançar o outro cientista, né? Então, quer dizer, o carrinho dele estava em movimento. Mas como a gente estava num referencial que não nos permitiu verificar esse movimento, porque não tinha nada lá atrás que nos desse a ideia desse movimento. Ah lá, tá vendo? Não, porque tem como saber se ele está movimentando ou não, mas lá está movimentando. Ah lá, ó. Aí, isso.
relative to the wall. Isso. And the Ele fala wall que o movimento é relativo porque ele está movimentando em relação à parede. Por isso que eu tenho essa percepção. all motion is relative, but we tend to think of one thing as Então ele fala que todo movimento é relativo, porque você tem que ter uma outra coisa para você comparar se a coisa está em movimento ou não, né? Como que é isso, movimento relativo? É igual, por exemplo, você pegar dois carros com a mesma velocidade. Se os dois carros estiverem com a mesma velocidade, eles estiverem emparelhados, e você olhar para outra pessoa, né, que está no outro carro, você vai ver que ela não está movimentando, ela está parada ali junto com você, porque os dois carros têm o quê? Tem a mesma velocidade, né? Agora, se os dois carros estiverem cruzando um com o outro, né, ou seja, um passando pelo outro, aí você vai perceber o movimento, né? Ou seja, porque você tem uma relação entre o movimento de um carro e o movimento do carro. Por isso que ele fala que o movimento é relativo. Porque você tem que ter o quê? Alguma coisa para comparar, se você está em movimento ou não, né? Então, em algumas situações, você vai considerar como repouso, que você viu que é o caso lá quando ele tirou essa parede quadriculada, ele estava em movimento, mas a gente não conseguiu observar o movimento dele, né? E tinha a parede. Na verdade, quem estava... A sensação que a gente tinha é que o homem que estava na cadeira é que estava movimentando, mas quem estava movimentando, na verdade, era a parede. Tá? Então, por isso que ele sabe, por isso que o movimento, ele fala que o movimento é relativo. Olha lá, o referencial fixo na Terra. Isso, que a gente observa os movimentos, igual eu falei com vocês. Bom, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos tirar isso aqui um pouquinho. Bom, como que é esse experimento aqui? Que ele vai fazer vários experimentos ao mesmo tempo, tá? Primeiro ele vai explicar que esse aqui é a referência para a gente poder determinar a posição do objeto, tá? Essa referência aqui, ela vai estar fixa na Terra, tá? Como assim? Ela vai estar fixa melhor. Essa referência vai estar sobre a mesa, fixa sobre a mesa. A mesa vai estar fixa sobre um prédio. E esse prédio vai estar fixo sobre a Terra. Então, o que acontece? Esse referencial aqui, esses eixos que ele colocou aqui, todos eles vão estar sendo fixos na Terra, tá? Agora, esse carrinho aqui, ele movimenta, tá? Ele movimenta, ele tem um sisteminha aqui que faz ele movimentar. E o experimento vai ocorrer justamente isso aqui. Então, o que ele fez primeiro? Ele está definindo o sistema referencial dele, tá? Então, o primeiro sistema referencial é o referencial Terra, tá? E esse carrinho aqui, ele se movimenta. Você tem uma bolinha aqui, que ele prende essa bolinha aqui, tá? Ele prende essa bolinha aqui no eletroímã, e esse eletroímã solta a bolinha, tá? Então, como é que vai ser o experimento aqui? Primeiro, ele vai fazer a bolinha, aquela esfera ali, cair com o carrinho parado. Depois ele vai fazer o carrinho movimentar, tá? Primeiro ele vai adotar o referencial Terra, ou seja, vai pegar uma câmera e vai colocar na mesa, lembrando que a mesa está no referencial Terra, e vai colocar o carrinho para movimentar e vai soltar a esfera, aí vai dar um efeito. E o segundo experimento, né, que ele vai fazer, ele vai prender a câmera no carrinho, aí a câmera vai movimentar junto com o carrinho. Então o referencial ali já não é o referencial Terra mais, é o referencial do carrinho. Você vai ver que o efeito é diferente, tá? Então, para cada situação, você vai ter efeitos diferentes. Então, a nossa observação de trajetória, que é o que vai mostrar aqui, vai depender de onde a gente observa. Então, para cada lugar que eu observar, a minha trajetória vai ser de um jeito. Então, quando a câmera está fora do carrinho, observe de um jeito. E quando a câmera está acoplada no carrinho, você vai ver que o efeito é diferente. Vamos lá? Vamos soltar? Olha ele falando que está preso isso, que a mesa está presa na terra, a terra está presa. The reason for having 3 rods is the position of any object such as this ball can be specified using these 3 reference lines.
This reference line points in the direction which we call up, which is a different direction here than it is on the other side of the Earth. And these two reference lines specify a plane, which we call horizontal or level. Então ele está determinando os referenciais, né? O referencial vertical e o referencial do plano da mesa, que é o plano da Terra. Olha lá, eu vou fazer o primeiro experimento com ele parado. Ela prendeu a bolinha no eletroímã. Olha lá, pessoal, tá vendo? Caiu em linha reta, tá parado, né? Vamos voltar aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Então ele vai soltar. Por que eu sei que ele está parado? Porque ele está lá atrás. Então, lembra que lá quando o cara estava movimentando naquela parede preta, a gente só percebeu o movimento quando chegou no outro cientista? Ali eu sei que aquilo ali está parado por causa do referencial dele. Ele se colocou atrás. Então ele serviu como referência para falar com a gente que com certeza esse carrinho aqui está parado. E na hora que ele solta a bolinha ali, a bolinha cai em linha reta. Ok? É por isso que eu sei que o carrinho está parado. Porque eu tenho um referencial de observação. Que é quem? É o próprio cientista. Né? Então por isso que eu sei que o carrinho está parado. E agora vai movimentar. Por que eu sei que ele vai estar movimentando? Porque eu vou ver que como eu tenho o cientista como referência, então o carrinho vai movimentar em relação ao cientista. E a câmera movimenta também, chega lá no outro. As you can see, the electromagnet is mounted on a cart that can move. A carta pode mover. Isso. O que ele está falando aqui agora? Ele vai refazer o mesmo experimento do Dr. Home lá, né? Só que agora ele vai colocar o carrinho em movimento. Como que ele coloca o carrinho em movimento? Ele coloca o carrinho em movimento por esse dispositivo aqui. Tá? Esse dispositivo foi construído justamente para que o carrinho, quando estiver andando aqui sobre essa mesa, o carrinho tenha velocidade constante. Tá? E ele vai repetir o mesmo experimento, ou seja, ele vai prender a bolinha aqui, tá? Essa bolinha vai soltar e vai cair. E aí ele vai colocar o que eu falei com vocês. Primeiro ele vai colocar a câmera fixa na mesa, tá? E depois ele vai fazer o mesmo experimento, só que com a câmera fixa no carrinho. But this time, while the cart is moving at a constant velocity, the cart is pulled along by a string which is wound around this phonograph turntable, and that pulls it with a constant velocity. When the cart passes this line, the ball is released, as you can Aqui, ó. see. Aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Essa linha aqui é uma marcação que eles fizeram. Por quê? Quando o carrinho chega ali, ele tem certeza que o carrinho está com velocidade constante. E ali tem um sisteminha que aciona o dispositivo e solta a bolinha. I'm going to start the cart down at the end of the table, so that by the time Então ele vai levar o carrinho lá na ponta da mesa, né? Ele vai chegar ali, ele sabe que tem velocidade constante. E aí a bolinha vai soltar e vai cair. Isso é só o teste para lá, ó. Pronto, subiu ali, solta, cai. Isso. Ah, tá, aqui, ó. Interessante. A bolinha, se vocês verem aqui, a bolinha caiu no mesmo lugar, né? A bolinha caiu no mesmo lugar, como se tivesse parado. Tá? Então, quando ele soltou parada, paf, ela caiu no lugar. Aí, no mesmo movimento, na hora que ele soltou aqui, ela caiu no mesmo lugar.
ball was released. At that point, if it had fallen straight down, because the cart moves on in the time that it takes to fall, it would have landed back. Aqui ele está mostrando, né? Aqui ele está demonstrando para vocês é que se a bolinha fosse cair realmente em linha reta, né? Aonde ela cairia. Às vezes é um ponto, às vezes é um pouco de senso comum. A gente acha que é isso que acontece. O carro está em movimento, na hora que você soltar a bolinha vai cair para trás, né? Mas a gente viu que não é. Ela cai no mesmo lugar. Back here somewhere, but it didn't. So I'm going to do the experiment again. Vai repetir o experimento. I'm going to let you Ah lá, watch the ó. motion. Ele vai observar com uma câmera super lenta. Ela vai ficar fixada The cart na mesa. Lá o carrinho vai passar e ela vai filmar. Só que em câmera lenta. Aí ele aciona a câmera e agora vai começar lá, ó. Tá lá, ó, caiu. Ela cai no mesmo lugar. I'll show you this again. Ele vai passar de novo, agora vai colocar uma linha. See the path. Ah lá, ó. Então vocês estão vendo? A bolinha foi solta aqui, neste ponto, tá? Vocês podem ver que o tempo todo a bolinha fica debaixo do eletroímã, tá? Mas só que como referencial da mesa, a bola não cai em linha reta, ela cai desenhando essa parábola aqui, para ela cair no mesmo lugar, né? Então ela desenha essa parábola. É o que a gente chama de movimento de projétil. Então quando o avião quer soltar uma bomba para acertar em algum lugar, ele não solta a bomba justamente em cima do lugar. O que ele faz? Ele solta a bomba antes, né? Ele faz um cálculo lá e solta a bomba antes daquele local, para a bomba cair justamente onde ele quer. Porque ele sabe que na hora que ele soltar a bomba vai desenhar o quê? Uma parábola, tá? Essa trajetória é para quem está vendo, tá? Do lado de fora do carrinho do movimento, tá? Lembra que a câmera, ele fixou ela na mesa. I think that you can see that the path of the ball is a parabola. But all of this has been in a frame of reference fixed to the earth. Isso, então ele está falando aqui que o movimento da queda da bolinha foi visto de alguém que estava do lado de fora do carrinho em movimento, né? Agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar a câmera e vai acoplar o carrinho. É como se você tivesse colocado alguém dentro do carrinho e agora aquela pessoa vai observar a queda da bolinha. This motion looked in a frame of reference which was moving along with the Olha lá, car. no movimentar-se junto com o Frame of carrinho. reference like that. Aí vou colocar um referencial só para a gente ter I'm ideia. going to fix this Ele slow motion camera. vai prender a câmera lá junto com o carrinho, tá vendo? Os dois vão movimentar juntos Like this. I'm going to do the experiment again. e ele vai repetir Incidentally, I'll start it, and then I'm going o to stand here experimento. so that when the ball falls, you will Ah, have tá, something aqui, ó. which is fixed. Essa informação é importante. O que ele está falando? Ele vai ficar ali naquele local, tá? Que é justamente para a gente ter a percepção de que o carrinho está em movimento. Lembrando que o fundo lá, tá? O fundo é todo branco, tá? Então ele vai ficar aqui para a gente ter o referencial, né? Um referencial de que realmente o carrinho está em movimento. As a reference point. Então vocês observaram a diferença da trajetória nos dois casos? Como ali a gente estava dentro do carrinho em movimento, então a pessoa viu a bolinha como se ela estivesse caindo em linha reta. In the moving frame of reference, I think you can see that the path of the ball is a vertical straight line. It looks exactly the same as it did before when Dr. Zoom did the experiment with the cart fixed. Isso, então ele tá fazendo um comparativo entre o primeiro experimento que aquele primeiro cientista fez
quando ele soltou a bolinha com o carrinho parado, né? E agora mostrando mostrando o experimento com o carrinho em movimento, mas só que com a câmera presa no carrinho. Então, os dois é a mesma coisa. Então, no primeiro experimento lá do Dr. Hume, né, a bolinha caiu a gente percebeu ela caindo em linha reta. Aqui, mesma coisa. Apesar do carrinho estar em movimento, a gente percebeu que a bolinha também caiu o quê? Em linha reta. Ok? Agora, o último experimento desse aqui que ele vai fazer, ele vai sair dali. Ele vai ficar, a parede vai ficar branquinha, tá? E o referencial ainda continua no carrinho. Só que como a gente não tem referência lá atrás, então a sensação que nós vamos ter é que o carrinho está parado, ele não está em movimento, ele está em repouso. We were moving along in this frame of reference and we couldn't see the surroundings. Isso, né? Tá vendo que não... We wouldn't be able to tell by this experiment that we were moving at a constant velocity. As a matter of fact, we wouldn't be able to tell by any experiment that we were moving at a constant velocity. Então ele fala aqui, ó, que quando você não tem referência, quando você não adota um referencial para você analisar o movimento, a sua conclusão fica... você não consegue concluir se aquilo ali está em movimento. Tá? Mesmo que você saiba que ele esteja em movimento, igual a gente sabe que ele vai estar em movimento, mas a nossa percepção é de que aquele móvel ali, ele vai estar parado, porque a gente não tem ponto de referência. Tá? Por isso que é importante determinar um ponto de referência. E todo ponto de referência que a gente vai adotar vai ser o referencial terra. Ok? Eu acho interessante esse vídeo porque ele mostra na prática. A gente está vendo acontecer. Eu não estou contando uma história. Claro, eu estou contando uma história para vocês, mas ao mesmo tempo vocês veem que ela está ocorrendo. Né? Então a física tem uma lógica. Né? E principalmente uma lógica experimental, o que eu acho muito interessante nesse vídeo. Depois desse vídeo aqui, eu vou mostrar 2 videozinhos para vocês no cotidiano. A gente tem essa percepção do carrinho não estar em movimento quando você está viajando de avião. Quando você chega lá no céu, a única coisa que você vê é um céu extremamente azul. Tá? Se o céu tiver azulzinho, sem nenhuma nuvem, você não vai perceber o movimento do avião. A sensação que você vai ter é que o avião está completamente parado. E mesmo se tiver nuvem, tá? A gente não consegue perceber a velocidade real do avião. A gente tem a sensação de que o avião está andando devagarinho. Só que a gente esquece que um avião anda mais ou menos a 900, 800 km por hora. Né? Então vamos ao último experimento aqui para a gente ir para a parte do avião. And this time I'm not going to stand here behind the ball of the ball so that you won't have any fixed reference frame. Olha lá, tá vendo? A bolinha caiu, mas a gente não tem essa relação se está em movimento ou não. Então o que ele fala? Então para determinar, então ele está concluindo o experimento, né? Então ele está concluindo que para a gente ver o movimento é necessário um ponto de referência, e quando você não tem esse ponto de referência, fica inconclusivo, tá? Você não sabe se está parado ou se está em movimento. See the background, then I think perhaps it was harder for you to realize that you were in a moving frame of reference. The important thing to realize here is that all frames of reference moving at constant velocity with respect to one another are equivalent. Ok? Nessa parte acabou, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que repouso e movimento depende do referencial e a forma da trajetória também depende do referencial, certo? Então, para a gente determinar cada um desses componentes de um movimento, a gente tem que ter um referencial.
E geralmente, na maior parte do tempo, o referencial que a gente adota é o referencial da Terra. Okay? Raras vezes que a gente fala que adota um outro referencial para a gente poder fazer os cálculos, tá? Mas a gente sempre vai adotar o referencial Terra, mas é interessante a gente saber isso, ok? Então vamos lá para frente. Agora o do avião. Então primeiro, deixa eu baixar isso aqui. Olha aqui, ó, o primeiro avião, tá vendo? Então a gente tem o céu azulzinho aqui. Então a gente, principalmente aqui a gente só consegue perceber o movimento do outro aviãozinho lá, mas o movimento do avião de onde está sendo filmado a gente não tem. Aí vocês vão ver que na hora que ele começa a filmar as nuvens, tá? Aí você tem a percepção de um movimento do avião, tá? E vocês podem ver que é um movimento muito aparentemente lento, tá? Então, gente, é por isso que para você ser piloto, você precisa conhecer muito de física, né? Saber fazer leitura naquele monte de instrumento, porque o piloto vai ter a mesma sensação da gente, só que ele tem que saber o que realmente está acontecendo. Imagina, são 800, 900, quase 1000 km por hora que esse avião está. É uma velocidade assim, absurda. Se acontecer um acidente lá, não sobra ninguém. Então, por isso que os instrumentos são necessários, aquele monte de instrumento no avião, que aqueles instrumentos é que vão fazer as leituras necessárias, né? E vai dar realmente todas as informações que o piloto precisa para ele poder, vamos dizer assim, manejar o avião, né? Porque ele vai ter a mesma sensação que a gente. Ele vai olhar para lá e não vai ter percepção nenhuma, se está em movimento nenhum, porque ele não tem referência, né? Então, por isso que o piloto tem que ser muito bem treinado. Terminar esse aqui e passar para o último, que é justamente o avião no chão, que vai mostrar para a gente que aqui a referência é que nos dá a noção de movimento ou não. Então, você está acabando. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Árvore, casa, marcação, faixa no chão, o próprio chão em si, tudo isso é referência para a gente poder saber se uma coisa está em movimento ou não, né? E se ele está mais rápido ou mais devagar. Desculpa. Por isso que é importante a gente ter essas referências. Por exemplo, como a gente dirige um carro, não tem problema nenhum. A gente está na terra mesmo e está tendo o tempo todo essas referências. Agora, no caso do avião, não. Quando ele está lá em cima, a gente viu que ele não tem essa referência. Diferente daqui, no chão, né? Então lá, ó, pela passagem da árvore, pela passagem das faixas, a gente consegue perceber nitidamente esse movimento, né? Então, para a gente finalizar, o último videozinho é esse aí. Agora ele vai acelerar, vamos até ele decolar. Vamos, meu filho. Agora vai. Tá vendo? Enquanto a gente tem referência, a gente vai ver o movimento do avião. Eu vou chegar porque não tem tudo. Então, gente, eu queria trazer esse assunto para aprofundar, porque eu acho um assunto importante na física, né? Porque toda observação que a gente tem do mundo parte da nossa observação, né? Então, Newton, Galileu Galilei, todos eles criaram as teorias deles em cima dessas observações, ok? E aí eles foram raciocinando em cima disso, né? Igual eu falei,
a gente tem que definir um referencial, um sistema de referência, para a gente poder determinar se uma coisa está em movimento ou não, ok? E para finalizar, né, o nosso sistema de referência que a gente sempre vai utilizar em cinemática, tanto na parte da dinâmica, sempre vai ser o referencial inercial terra, ok? Então, gente, por hoje é só. Eu agradeço a vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau para vocês.